Miro tinha apenas 7 anos quando acordou sozinho entre os escombros. Sua família havia desaparecido na noite anterior, engolida pelo bombardeio que transformou sua cidade em cinzas. Agora, cercado por soldados inimigos e com o inverno se aproximando, ele precisaria aprender a sobreviver em um mundo que havia esquecido as crianças. Esta é a história real de coragem, solidão e esperança de um menino que se recusou a morrer quando todos esperavam que ele desistisse. O céu estava laranja quando Miro abriu os olhos. Não era o laranja bonito do pôr do sol que ele costumava ver da janela do seu quarto, mas um laranja sujo, cheio de fumaça e poeira. Ele tentou se mexer e sentiu dor nas costas. Havia pedras por toda parte, pedaços de parede, vidro quebrado. A casa onde morava não existia mais. Mama, ele chamou, mas sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Papa. Silêncio. Apenas o som distante de explosões, de o crepitar de algo queimando. Miro tinha 7 anos e vivia em Sarajevo, uma cidade que antes era bonita e agora estava sendo destruída pela guerra. Ele não entendia direito o que era guerra. Sabia que existiam pessoas más que atiravam em outras pessoas, que bombas caíam do céu, que sua mãe chorava todas as noites antes de dormir, mas não entendia por quê. Na noite anterior, sua família havia se escondido no porão quando os sirenes tocaram. Miro lembrava de segurar a mão da irmã mais nova, a Mira, enquanto o chão tremia. Lembrava da voz do pai dizendo para ficarem quietos. Depois disso, tudo ficou escuro e barulhento, e então ele não lembrava de mais nada. Agora estava sozinho. Ele conseguiu sair dos escombros com dificuldade. Suas roupas estavam rasgadas e sujas de sangue seco. Quando olhou ao redor, não reconheceu nada. Toda a rua havia sido destruída. Não havia mais casas, apenas pilhas de concreto e ferro retorcido. Alguns prédios ainda estavam pegando fogo. Mama! Ele gritou mais alto dessa vez, ignorando a dor na garganta. Amira! Papa! Nada. Ele começou a procurar, cavando nos escombros com as mãos pequenas. Procurou por horas, até seus dedos sangrarem, mas não encontrou ninguém. Encontrou apenas um urso de pelúcia que pertencia a Amira, sujo com o braço arrancado. Ele o apertou contra o peito e começou a chorar. Quando anoiteceu, Miro estava com frio e fome. Ele nunca havia ficado sozinho a noite antes. Tinha medo do escuro, e sua mãe sempre deixava uma luz acesa no corredor. Mas agora não havia luz, não havia corredor, não havia mãe. Ele encontrou um buraco em uma parede caída e se enfiou lá dentro, abraçando o urso de Amira. Podia ouvir tiros ao longe e vozes gritando em um idioma que não entendia completamente. Fechou os olhos com força e tentou se lembrar da música que sua mãe cantava para ele dormir. No dia seguinte, Miro precisava encontrar comida. Sua barriga doía de fome. Ele saiu do esconderijo com cuidado, olhando para todos os lados como seu pai havia ensinado. Sempre olhe antes de atravessar a rua, dizia o pai. Mas agora não havia ruas para atravessar, apenas destroços. Ele caminhou pela cidade em ruínas procurando qualquer coisa comestível. Encontrou uma loja que havia sido saqueada, mas ainda havia algumas latas amassadas no chão. Miro não sabia ler direito, mas pegou as latas e tentou abri-las. Suas mãos pequenas não conseguiam. Ele tentou bater a lata contra uma pedra até que ela amassasse o suficiente para rasgar com os dedos. Dentro havia algo que parecia feijão. Ele comeu com as mãos, tão rápido que quase engasgou. Os dias se transformaram em semanas. Miro aprendeu a se esconder quando ouvia barulho de soldados. Aprendeu a reconhecer quais prédios eram seguros e quais podiam desabar. Aprendeu a encontrar água em canos quebrados e filtrar a sujeira usando pedaços de pano. Aprendeu que ratos podiam ser assados se você conseguisse pegá-los, embora o gosto fosse horrível. Ele não era mais o mesmo menino que brincava de bola na rua e reclamava quando a mãe o chamava para jantar. Agora era um sobrevivente. Mas Miro estava sozinho, e a solidão doía mais que a fome. Ele falava com o urso de Amira como se fosse sua irmã. Contava histórias para ele, dizia que logo encontrariam os pais, que tudo ficaria bem. Mas, no fundo, ele começava a esquecer como eram os rostos de sua família. Um dia, enquanto procurava comida em um prédio abandonado, Miro ouviu um barulho. Ele se congelou, pronto para correr. Mas o barulho não era de botas de soldados. Era um choro baixo, fraco. Seguindo o som,
Ele encontrou uma menina escondida debaixo de uma mesa. Ela era mais nova que ele, talvez 5 anos, e estava machucada. Sangue seco cobria seu rosto. Oi, disse Miro suavemente, do jeito que sua mãe falava com a Mira quando ela estava assustada. Eu não vou te machucar. A menina o olhou com olhos enormes e assustados. Ela não disse nada, apenas continuou tremendo. Você está sozinha? Perguntou Miro. Ela assentiu devagar. Eu também, disse ele. Quer vir comigo? Eu sei onde tem comida. Levou um tempo, mas eventualmente a menina saiu de debaixo da mesa. Ela se chamava Lena. Não falava muito, e Miro suspeitava que ela havia visto coisas terríveis. Mas agora eles tinham um ao outro. Cuidar de Lena deu a Miro um propósito. Ele não era mais apenas uma criança sozinha tentando sobreviver. Agora era o protetor de alguém ainda mais vulnerável que ele. Isso fazia se sentir mais forte, mesmo quando estava com medo. Eles criaram uma rotina. Durante o dia, procuravam comida e água. Durante a noite, se escondiam em seu refúgio, um porão meio destruído onde Miro havia colocado cobertores velhos que encontrou. Ele contava histórias para Lena antes de dormir, inventando finais felizes onde crianças perdidas reencontravam suas famílias. O inverno chegou e trouxe um novo inimigo, o frio. Miro e Lena tremiam à noite, mesmo enrolados em todos os cobertores e roupas que conseguiram encontrar. O nariz de Lena estava sempre vermelho e ela tossia muito. Miro tinha medo de que ela ficasse doente demais. Ele precisava encontrar um lugar melhor, mais quente. Durante uma de suas explorações, Miro descobriu um abrigo subterrâneo que havia sido usado como refúgio antiaéreo. Lá dentro estava mais quente, e havia até algumas caixas com suprimentos médicos e comida enlatada que os soldados haviam deixado para trás. Mas não estavam sozinhos. Outros sobreviventes também haviam encontrado o abrigo. Havia um homem idoso que não falava, apenas olhava para o nada. Havia uma mulher com um bebê que chorava constantemente. Havia 2 meninos adolescentes que olhavam para Miro com desconfiança. Miro e Lena ficaram no canto do abrigo, quietos, tentando não chamar atenção. Mas o homem idoso notou eles. Ele se aproximou lentamente. Para surpresa de Miro, ofereceu um pedaço de pão. Crianças precisam comer, disse o homem, sua voz rouca de tanto não falar. Era o primeiro ato de bondade que Miro recebia desde que perdeu sua família. Ele começou a chorar, e o homem colocou uma mão trêmula em sua cabeça. Você é corajoso, menino, muito corajoso. O abrigo se tornou sua nova casa. As pessoas lá dentro eram estranhas no começo, mas aos poucos formaram uma espécie de família improvisada. A mulher com o bebê se chamava Marija, e ela começou a cuidar dos ferimentos de Lena. Os adolescentes, Draga e Petar, ensinaram Miro como fazer armadilhas para pegar pombos. O homem idoso, cujo nome era Jova, contava histórias da cidade antes da guerra, quando havia música nas ruas e crianças iam à escola. Miro aprendeu que não estava sozinho no mundo. Mesmo na guerra, mesmo quando tudo parecia perdido, ainda havia pessoas boas dispostas a ajudar. Mas a guerra não tinha acabado. Os bombardeios continuavam. As noites eram preenchidas com o som de explosões e tiros. Às vezes, quando saíam do abrigo para procurar suprimentos, encontravam novos corpos nas ruas. Miro aprendeu a não olhar para os rostos, a não pensar sobre quem aquelas pessoas eram antes de morrerem. Um dia, meses depois de Miro ter perdido sua família, ouviram um som diferente. Não eram explosões ou tiros. Eram vozes falando em alto-falantes, dizendo algo sobre cessar-fogo, sobre a guerra ter acabado, sobre ajuda humanitária chegando. No começo, ninguém no abrigo acreditou. Já haviam passado por falsas esperanças antes. Mas então viram caminhões brancos com cruzes vermelhas entrando na cidade. Soldados diferentes, que não atiravam, que distribuíam comida e água. Pessoas com roupas limpas que procuravam sobreviventes. Quando os trabalhadores humanitários encontraram o abrigo, Miro estava com medo. Ele se escondeu atrás de Jova, segurando a mão de Lena. Uma mulher se aproximou, ajoelhou-se na frente deles e sorriu. Vocês estão seguros agora, ela disse suavemente. A guerra acabou. Vamos levar vocês para um lugar seguro. Miro queria acreditar, mas não conseguia. Havia esquecido como era se sentir seguro.
Eles foram levados para um campo de refugiados do outro lado da fronteira. Lá havia barracas, comida quente, médicos e mais crianças que haviam perdido suas famílias. Miro e Lena ficaram juntos, recusando-se a se separar. Eles haviam sobrevivido juntos e agora eram como irmãos. Os assistentes sociais começaram a procurar familiares dos sobreviventes. Eles tiraram fotos de Miro e Lena, colocaram seus nomes em listas, espalharam informações. Miro não tinha muita esperança. Ele havia procurado por sua família por tanto tempo nos escombros de Sarajevo. Mas então, 3 semanas depois de chegarem ao campo, uma mulher começou a gritar do outro lado da cerca. Ela estava apontando para Miro, chorando, tentando subir a cerca. Miro! Meu Deus! Miro! Ele olhou e seu coração parou. Era sua tia Zorá, irmã de sua mãe. Ela estava viva. Eles correram um para o outro, e ela o pegou nos braços, chorando tanto que mal conseguia falar. Ela o cobriu de beijos, checou se ele estava machucado, não conseguia acreditar que ele estava vivo. Pensamos que você havia morrido, ela soluçou. Procuramos por semanas nos escombros. Todo mundo disse que não havia sobreviventes naquela rua. E mama? E papa? E a Mira? Perguntou Miro, sua voz cheia de esperança. O rosto de tia Zorá se fechou, e Miro soube a resposta antes dela falar. Eles haviam morrido no bombardeio. Ele era o único sobrevivente de sua família imediata. A dor era insuportável, mas ao mesmo tempo, Miro já sabia no fundo do coração. Ele havia se despedido deles meses atrás, naquele primeiro dia sozinho entre os escombros. Agora, ele podia finalmente chorar de verdade, nos braços de alguém que o amava. Tia Zorá havia conseguido escapar para a Áustria antes do bombardeio. Ela estava tentando trazer a família para lá quando a cidade foi atacada. Agora ela vivia em Viena e tinha documentos para levar Miro com ela. E Lena? Perguntou Miro. Ela vem também. Tia Zorá olhou para a menina pequena que segurava a mão de Miro. Ela havia ouvido a história de como Miro cuidou de Lena, como eles sobreviveram juntos. Se for isso que você quer, disse tia Zorá suavemente, ela pode ser parte da nossa família também. Lena nunca encontrou seus parentes. A assistente social disse que provavelmente todos haviam morrido, mas ela não ficou sozinha. Ela tinha Miro e agora tinha tia Zorá também. Eles se mudaram para Viena juntos. Miro e Lena começaram a ir à escola, algo que parecia estranho depois de tanto tempo sobrevivendo nas ruas. Eles tinham uma casa de verdade, com quartos e camas macias, comida na geladeira. À noite, ainda havia pesadelos. Miro acordava suando, achando que ainda estava nos escombros. Mas então via Lena dormindo na cama ao lado, segura, e conseguia voltar a dormir. Com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar. Miro aprendeu alemão, fez amigos na escola, começou a jogar futebol de novo, mas nunca esqueceu. Nunca esqueceu os meses sozinho em Sarajevo. Nunca esqueceu Jovan, Marija, Draga e Petar, que o ajudaram a sobreviver. Nunca esqueceu o urso de pelúcia de Amira, que ainda guardava no armário. Anos depois, quando Miro tinha 18 anos, ele voltou a Sarajevo. A cidade havia sido reconstruída. Havia prédios novos, ruas limpas, crianças brincando nos parques. Era difícil imaginar que aquele lugar já havia sido um campo de batalha. Ele visitou o lugar onde sua casa costumava ficar. Agora havia um prédio de apartamentos ali. Ele colocou flores no chão e disse uma oração silenciosa por sua família. Eu sobrevivi, sussurrou, e vivi uma vida boa, como vocês teriam querido. Lena estava com ele, agora uma jovem mulher. Ela segurou sua mão, e eles ficaram ali em silêncio por um longo tempo. Miro se tornou um assistente social, trabalhando com crianças refugiadas. Ele entendia o trauma delas de uma forma que ninguém mais conseguia. Ele sabia como era perder tudo, estar sozinho, ter medo. E ele sabia que era possível sobreviver, que era possível encontrar esperança novamente. Ele contava sua história para as crianças que ajudava, não para assustá-las, mas para mostrar que mesmo nas circunstâncias mais terríveis, mesmo quando tudo parece perdido, é possível continuar. É possível ser forte. É possível sobreviver. Porque Miro era a prova viva disso. Um menino de 7 anos que sobreviveu sozinho à guerra, que manteve outra criança viva, que nunca desistiu mesmo quando teria sido mais fácil desistir.
Ele não era apenas um sobrevivente. Ele era um testemunho da resiliência do espírito humano, da capacidade das crianças de encontrar força onde adultos encontrariam apenas desespero. Sua história era de perda, sim, mas também era de coragem, de bondade em meio ao caos, de esperança onde não deveria haver nenhuma. Era uma lembrança de que mesmo na guerra mais brutal, mesmo na situação mais desesperadora, a vida encontra um jeito de continuar. E enquanto Miro ficava ali, no lugar onde sua infância havia terminado abruptamente, ele não sentia apenas tristeza. Sentia também gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter encontrado Lena, por ter tido tia Zorá, por todas as pessoas que o ajudaram quando ele mais precisava. A guerra havia levado sua família, sua casa, sua infância, mas não havia levado sua humanidade. Não havia levado sua capacidade de amar, de cuidar, de ajudar outros. E nisso, de certa forma, ele havia vencido. Ele era a criança que sobreviveu sozinha à guerra. E agora era o homem que garantia que outras crianças nunca precisassem enfrentar sozinhas o que ele enfrentou. Essa era a sua promessa. Essa era a sua missão. E enquanto ele vivesse, continuaria lutando para que nenhuma criança precisasse aprender a sobreviver sozinha em um mundo em guerra. Porque ele sabia, melhor que ninguém, o preço terrível dessa sobrevivência. E ele faria tudo ao seu alcance para poupar outras crianças dessa dor. A história de Miro não teve um final perfeitamente feliz. Havia cicatrizes que nunca desapareceriam completamente, memórias que o assombrariam para sempre. Mas teve esperança, teve recomeço, teve amor. E às vezes, depois de perder tudo, isso é mais do que suficiente. Fim.